Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Ana Cristina, congrego na Assembleia de Deus Unidos Vencemos, aqui em João Pessoa, Paraíba. Louvado seja Deus. Quero contar para os ouvintes algo que o Senhor me mostrou na madrugada do dia 26 para o dia 27, agora de agosto de 2019. Eu recebi um link, igreja, de algo que está acontecendo num ministério muito conhecido aqui no Brasil, uma igreja muito conhecida, ela é conhecida mundialmente, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, e esse ministério, a sua família que trabalha, eu não vou falar o nome aqui que não convém, porém é a família que cuida, que trabalha na obra, os filhos trabalham na obra, inclusive o fundador dessa igreja já faleceu, os filhos trabalham na obra, os netos trabalham na obra, e dentro desse ministério conhecido aqui no Brasil e até mundialmente, eu recebi um link de um ministério de adoração, um ministério jovem, que está sendo criado dentro desta igreja, com o intuito de granjear jovens. E aí eu recebi esse link e assisti esse link. E para minha tristeza e para minha decepção, eu fiquei muito angustiada. Era por volta da meia-noite, foi logo depois da oração do nosso canal, da oração da meia-noite do canal, e eu fiquei muito angustiada quando eu vi esse link. Eu me angustiei de uma tal forma, igreja, que eu não consegui dormir. Então, eu ainda fiquei ligada com o Senhor e fiquei pensando naquilo, e aquilo entristecia meu coração. Ficava pensando em tudo que eu vi e ouvi, a maneira dos jovens falarem, era com gíria, a maneira que aqueles jovens estavam se vestindo, a maneira que aqueles jovens estavam se comportando, a forma de falar. Era igual ao povo do mundo, igual a um jovem mundano. Não pareciam ser crente. E eu fiquei pensando no o que era quando aquela igreja foi fundada, como era na sã doutrina, como era guiada pelo Espírito Santo de Deus. E me angustiou de tal forma o meu coração, que eu fiquei até 2:30 da madrugada, acordada, sem conseguir dormir, com o coração muito angustiado. E aí eu orei e falei, Senhor, eu preciso dormir, descansar, porque eu tenho que trabalhar amanhã logo cedo. E aí, assim que eu cochilei, eu acordei 4:19. Em seguida, eu adormeci às 2:30, por volta das 2:30 da madrugada, e quando foi às 4:19, eu acordei, muito cansada, com um sonho que o Senhor me deu na madrugada, com uma revelação em sonho. Eu tive esse sonho que é como se eu estivesse em espírito nessa igreja, e esses jovens iam se apresentar. E quando eles começavam a se apresentar, eu começava a focar o olhar em cada um daqueles jovens. Tinha mulheres e tinha homens. E eu começava a focar o meu olhar naqueles jovens. E eles começavam a se contorcer. E eu ficava olhando e ia começando a chegar perto deles. E eu sabia que todos eles estavam endemoniados. Eles se contorciam, eles viravam a cabeça da frente para trás, eles contorciam as mãos, eles tocavam o instrumento, mas eles se contorciam como se estivessem endemoniados. E eu fui chegando e comecei a colocar a mão na cabeça deles e comecei a expulsar aqueles demônios. Só para vocês entenderem, igreja, há muitos anos atrás, eu assisti um filme chamado O Exorcista, o exorcismo, não sei se é essa palavra correta, não me lembro agora porque faz muito tempo. E aqueles jovens faziam a mesma coisa que aquela menina do filme Exorcismo fazia, colocava a cabeça para trás, a cabeça deles virava. E as mulheres deste grupo de adoração, né, esse grupo de louvor jovem que está sendo formado nesta igreja, as mulheres, elas estavam com o cabelo solto e o cabelo assim na frente do rosto, cobrindo o rosto. E eu chegava perto delas e levantava o cabelo, tirava o cabelo do rosto, porque eu queria ver como é que estava o rosto delas. E quando eu levantava, elas tinham o olho era assim, virava o olho,
o olho virava, entendeu? E a boca deles, de todos os jovens, a boca dos jovens, quando se abria, que olhava para mim, a boca deles se abriam. Quando a boca se abria, não eram dentes normais de gente, eram aquelas garras, como se fosse garra, dente afiado, como se fosse dente de monstro. Quando eu assistia filme que não tinha compromisso com o Senhor, quando eu assistia filme, aqueles filmes que a gente, de terror, de monstro, pronto, os dentes eram parecidos com aqueles. E eles abriam a boca assim, e era aqueles dentes de monstro, o olho virado, e a cabeça deles rodava à frente para trás. E eu começava a repreender, eu começava a colocar a mão na cabeça de cada um jovem daquele e repreender o demônio que estava na vida deles. E começava a repreender um por um, era todos os jovens, inclusive o neto do fundador desta igreja. Todos estavam endemoniados. Deus me fazia entender que todos estavam endemoniados e eu começava a expulsar. E nisso eu acordei e era 4h19 da madrugada. Eu até mandei uma mensagem para a minha família, que era para poder eu não esquecer. E Deus me fazia entender que todos eles estavam endemoniados. E eu fiquei tão aflita com aquilo que o Senhor me mostrou, igreja, que eu dobrei os meus joelhos em seguida, quando eu acordei às 4h20 da manhã, e pedi uma palavra ao Senhor. Falei: Senhor, eu confesso que não é possível, Pai. E eu pedi uma palavra ao Senhor, e o Senhor me deu Isaías 25, que diz assim, igreja: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilha. Os teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedra, e da cidade forte uma ruína. E do paço dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais te torne a edificar. Pelo que te gloriará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim, o cântico dos tiranos será humilhado. E aí o Senhor me deu essa palavra, igreja. E eu fiquei muito entristecida com aquilo que o Senhor me mostrou, de saber que jovens estão se trazendo o Egito, né? Jovens estão trazendo o Egito para dentro da casa do Senhor, onde na verdade deveria haver purificação, santificação, sã doutrina, porque dia após dia as igrejas têm pregado sobre a volta do Senhor Jesus. E como pode Jesus ir buscar um povo que está retrocedendo? E eu fiquei muito entristecida. Mas foi o que o Senhor me mostrou, igreja. Então, eu e você que está de pé, cuidemos para que não venhamos cair. Porque a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque somos falhos, e se a gente der brecha, o inimigo ele entra, trabalha, faz uma arruaça na nossa vida. E aí viramos motivo de piada, viramos motivo de resenha, viramos motivo de escândalo. E o Senhor não quer. A Bíblia chega a falar que ai daquele, é lícito que venha o escândalo, porém ai daquele por quem o escândalo vier. Então eu e você, igreja, que está de pé, cuidemos para que nós não venhamos cair e que o Senhor Jesus venha nos sustentar pela sua infinita misericórdia. Tá? Deus abençoe a sua vida e que possamos ficar alerta dia após dia, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique de um alerta para a gente também, né, irmã Cristina?
Fica um alerta para a gente também, porque a Bíblia está cheia de exemplos de homens de Deus que foram levantados por Deus, ministérios, mas que começaram bem e de repente, por algum motivo, uns por fama, orgulho, poder, cada um com um motivo diferente, eles acabaram caindo. Um bom exemplo disso é o próprio Davi. No final ele acabou se humilhando, mas Davi passou por uma fase assim. E a gente tem um exemplo na Bíblia Sagrada do rei Saul, né? Começa bem e termina mal. A gente tem um exemplo na Bíblia Sagrada do próprio rei Uzias, que foi muitíssimo abençoado pelo Senhor, levantado pelo Senhor, foi próspero, se engrandeceu. O Senhor o engrandeceu, né? Melhor dizendo. Só que depois ele já não terminou como começou e ele acabou tendo ali, vamos dizer, uma lepra, como uma forma de uma maldição, porque ele passou dos limites. Então a gente precisa tentar para isso, começar bem, começar na direção do Senhor e terminar da mesma forma que começou. Então fica um alerta para todos nós e que nós venhamos orar pelos ministérios em geral, pelas igrejas, pelo povo de Deus que o Senhor tem levantado, porque infelizmente nos dias de hoje a gente vê muito isso, grandes ministérios proféticos, outras grandes igrejas também, e pessoas, grandes nomes que o Senhor tem levantado e que começam na direção do Senhor, mas que às vezes no meio do percurso sai da direção do Senhor. E com isso eu quero lançar a semente, né? Porque a gente não pode deixar. Quantas pessoas que tem nesse momento que de repente começaram a fazer algo na direção do Senhor e não terminaram da mesma forma que começou. Tem muitas pessoas assim hoje, né? De repente até começaram no ministério da palavra, um ministério profético, às vezes o ministério de louvor, que a gente vê muito isso, no ministério de louvor, pessoas que começam, que o Senhor levanta de uma forma, depois acabam mudando, se corrompendo, alguma coisa desse tipo, né? Então eu não posso deixar sair daqui sem convidar você. Eu quero fazer um convite especial para os desviados, para os afastados da presença do Senhor, para os que nunca receberam Jesus como seu Salvador, mas que têm vontade, admiram o povo fiel a Deus, têm vontade de servir ao Senhor. Outros que cresceram no Evangelho, conhecem a verdade, mas não têm força. Vou deixar o convite para todos, mas especialmente para você que Deus te chamou para uma obra, para uma chamada, para um ministério específico e você até começou, mas não terminou bem como começou e no meio do caminho, no meio do percurso, você se corrompeu, você caiu, você fracassou por um motivo. Então vamos aproveitar essa revelação que Deus deu à sua serva. Vamos fazer um concerto com o Senhor. Aproveita enquanto Cristo te dá uma oportunidade hoje, te chama hoje, porque as promessas que Deus ele fez na tua vida, todas estão de pé. Eu convido você a fazer um concerto com Deus, você que tinha ministério ou que tem. Quem sabe você não chegou a se desviar, você não chegou a fracassar, você continua fazendo a obra, mas talvez você já não é a mesma pessoa de antes, já não se santifica como antes, já não busca a presença do Senhor como antes. Hoje já abriu mão da sã doutrina, da santificação interior e exterior, de corpo, alma e espírito. Então eu quero convidar cada um de vocês, eu vou estar orando pela vida de cada um que está recebendo Jesus como seu Salvador ou fazendo concerto de aliança com Deus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, eu apresento em Tuas mãos a vida de cada pessoa, seja afastado, fracos na fé, desviado, pessoas que nunca Te receberam como seu Salvador pessoal, mas especialmente eu quero apresentar, Senhor, pessoas que o Senhor tem chamada ministerial, profética, e que começou a fazer algo, Senhor, e assim como esse ministério ao qual o Senhor revelou para a Tua serva, assim como esse ministério que o Senhor revelou, que hoje já não anda mais na sã doutrina, na santificação, e eu sei que muitos estão assim nesse momento, mas essas pessoas agora, Senhor, estão se prostrando aos Teus pés, estão reconhecendo que precisam voltar ao primeiro amor, como diz a Tua palavra. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Ah, Senhor da glória, a Tua palavra também diz, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Então essas pessoas estão se prostrando, pedindo ao Senhor força para voltar ao primeiro amor, para voltar a praticar as primeiras obras,
E eu quero te pedir, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, escreve o nome deste homem, desta mulher, desse jovem, dessa jovem no livro da vida e sela com teu precioso sangue. E essa pessoa que está fazendo concerto com o Senhor de voltar a ser o que era, de voltar a praticar a sã doutrina do Senhor que leva para o céu. Fortalece ele e fortalece ela, ainda que essa pessoa compre uma briga com o inferno. Mas o Senhor é poderoso, meu Pai, para sustentar, para estruturar e para dar força.